E aí, meus irmãos, tudo na paz? Que a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Para quem não me conhece, está novo por aqui, eu sou o pregador Elias Duarte. Esse é um canal que eu trago mensagens edificantes da Palavra de Deus. É um canal que eu vou relatando como é que está a minha recuperação após passar por uma cirurgia cardíaca. Então é um canal que você sinta-se à vontade para opinar, para dialogar. É um canal que fala do amor de Cristo para comigo e para contigo. E o que eu vou hoje trazer aqui para vocês aqui no canal é o seguinte: o diabo, ele está dentro da igreja e muitas das vezes as pessoas não querem abrir os olhos para isso. Por que eu estou falando que o diabo ele também está na igreja? Ele está em todos os lugares, assim como Deus está em todos os lugares, o diabo também. Ele está com a sua legião que foi expulsa, do céu. Aí já é um outro detalhe para a gente poder falar. Mas o diabo, ele também está dentro da igreja. Por que eu trouxe esse assunto aqui para a gente mentalizar e fazer reflexão aqui hoje no canal? Eu gosto de acompanhar muitos noticiários, documentários de casos policiais, que eu gosto muito de estudar e entender a mente humana, a mente do ser humano, a que ponto que ela chega, de tanta barbárie na mente do ser humano. E muitas das vezes eu acredito que não é o diabo, é a própria pessoa mesmo. E outras vezes a gente também tem que entender que o diabo, ele usa as pessoas que se deixam ser usadas. Também vamos entender isso. E eu queria, nesse vídeo aqui de hoje, fazer essa reflexão junto com vocês de um caso que me chamou a atenção, que eu vi anteontem, esse documentário de um rapaz que conhecia, acredito eu, os ensinamentos e a palavra de Deus. Um rapaz que frequentava a casa do Senhor e, detalhe, um rapaz que tinha a oportunidade de estar ali à frente e estar ministrando a palavra de Deus. Ele trazia a palavra, os ensinamentos de Deus, recebia frequentemente oportunidade dada pelo líder, pelo pastor daquela igreja, a trazer a palavra. E o que acabou acontecendo com esse rapaz? Tudo, acredito eu, que começou a acontecer depois da morte do seu irmão. Então ele tinha um irmão que ele era muito apegado a este irmão, sendo que este irmão, ele faleceu nos braços dele. Então o irmão faleceu nos braços dele. Então aquilo ali ficou no seu subconsciente, a morte daquele irmão em seus braços. Acredito eu, isso aí sou eu que estou deduzindo, que ao ver o seu irmão ali naquela situação, morrendo nos seus braços, acredito eu que ele, pela fé que ele tem em Deus, não sei, pela forma que ele tinha o respaldo do pastor de trazer a palavra de Deus, acredito que naquele momento ele deve ter clamado pela vida do seu irmão. E ele clamou pela vida do seu irmão, acredito eu, e as suas orações, as suas preces ali naquele momento não foram atendidas e o irmão faleceu. Então começou tudo a partir daí. Tudo mudou a partir daí, quando o irmão dele morreu. E o irmão dele falecendo, o irmão dele morrendo, ele começou a se desgostar de servir a Deus, de estar na casa do Senhor. Ponto. Então esse rapaz, ele começa a demonstrar o seu lado psicopata de ser. Então o psicopata é aquela pessoa que tem uma mudança de personalidade. Para você ele é uma coisa,
mas ele é outra coisa. E uma coisa ruim. E ele começa a desenvolver a sua psicopatia. Talvez é algo que ele já tinha dentro de si, mas desenvolveu a partir, né, do momento em que ele perde o seu irmão. E aí esse rapaz, ele sempre teve poucos amigos, e ele acaba conhecendo uma menina em canais de jogos online. E conheceu a menina, conversou, começou a se tornar amiga dessa menina, e ele começou a fazer algumas declarações para ela, contar um pouco da vida dele para ela, e essa menina se compadeceu pela história de vida dele, e ele relata muitas das vezes que ele não teve um carinho de um pai, ele nunca teve o amor de pai, então aquilo ali era uma ferida que estava dentro dele, né? E sempre viveu triste por causa disso. E ele começa a desenvolver pensamentos satânicos, pensamento de morte. E essa menina que ele conheceu, tentando ajudá-lo, tentando sempre trazer palavras de conforto, indo até ele para conversar, bater um papo com ele. Enfim, a menina toda solícita para tentar ajudá-lo. E esse rapaz, ele, infelizmente, deixando o inimigo, o diabo, usar, né, a sua vida, ele deu lugar ao diabo no seu coração. Ao invés de dar lugar a Deus, ele deu lugar ao diabo para comandar seu centro da sua vida. E aí, a gente já sabe, né, meu amigo, quando você abre mão de estar com Deus para estar com o diabo, infelizmente, a escolha que você fez, né, que a pessoa possa fazer, não é a das melhores. Não é a melhor, na verdade, podemos dizer assim. E, enfim, e aí esse rapaz, ele conta para essa menina que ele conheceu num canal de jogos online, de que ele tinha um plano, que ele ia entrar na igreja e ele ia matar vários fiéis na igreja, porque ele ia provar para as pessoas que Deus não era capaz de salvar aquelas pessoas. Ou seja, na mente dele, ele entrando na igreja, ele matando aquelas pessoas, ele queria provar para a sociedade, ou quem quer que seja, que Deus não existe. Que esse Deus que as pessoas falam não protege de coisa nenhuma. Que ele ia entrar lá e ia matar as pessoas e não ia ter Deus certo que pudesse impedir. E essa menina, ouvindo essa história dele, foi até ele para conversar, tal, enfim. Resumindo a história, ele matou essa jovem. Postou nas redes sociais, ele matando ela, olha só. E fez um livro. Antes de acontecer isso tudo, ele matar essa menina, ele já estava escrevendo um livro sobre o que ele acha da sociedade, o que ele acha das pessoas, e enfim. E quando ele foi preso, ele falou, perguntaram para ele, por que você matou essa menina? Ele, lê meu livro. A resposta dele era, lê o meu livro. Onde é que está o seu livro? Já está espalhado nas redes sociais aí, lê meu livro. E quando a delegada, enfim, começa a ler o livro dele, é cada coisa bizarra, assim, que estava se passando na mente daquele rapaz. Então, qual é a reflexão que eu estou fazendo nesse vídeo de hoje aqui? É que muitas pessoas estão hoje dentro da igreja, muitas pessoas estão na igreja, mas elas estão na igreja por estar. É isso que a gente tem que entender. Muitas pessoas estão lá na casa de Deus, mas estão por estar. E Deus não quer ninguém ali obrigado. Deus não quer ninguém na sua casa por obrigação. Deus quer que você esteja ali para adoração. Deus quer que você esteja na casa dele para exaltar o seu santo nome, para louvar, engrandecer o seu santo nome e reconhecer que ele é Deus na sua vida. Independente se Deus fizer ou se Deus não fizer aquilo que você quer, ele vai continuar sendo Deus. Então a nossa ida para a casa do Senhor, ela tem que ser de corpo e alma, ela tem que ser de coração, ela tem que ser de dentro para fora. Então esse jovem, que infelizmente
acabou deixando o inimigo, o diabo, entrar na sua vida e fazer morada, o diabo o fez acometer esses delitos. Não vou botar a culpa 100% no diabo. Eu sempre falo isso. Nunca é 100% o diabo. É muito, até mais às vezes, as pessoas do que o próprio diabo. Porque o diabo, ele é aproveitador, oportunista. Quando você dá oportunidade para ele, ele entra na sua vida e faz um estrago danado. Mas é você quem abriu essa brecha para ele entrar. A partir do momento que você procura fechar todas as brechas para que o inimigo não entre na sua vida e faça morada, você vai ter uma vida íntegra e em paz com Deus. Mas só que somos nós que damos brechas muitas das vezes para o diabo entrar. Porque é aquilo que eu friso, que eu falo com todos. O diabo, ele sabe o teu ponto fraco. E eu não sei. Mas ele sabe suas fraquezas. Ele sabe aonde ele pode entrar e fazer uma ruaça na sua vida. Ele sabe muito bem. Vou te dar um exemplo. Você está querendo deixar de fumar. Você não quer mais o cigarro para a tua vida por N motivos que você chegou à conclusão, cara, eu não vou mais fumar, que o cigarro ele vai me matar. Ele está me matando. Eu já estou sentindo isso, já está dando sinais que o cigarro está me matando. E eu gosto muito de viver. Eu sou apaixonado pela vida e vou deixar de fumar. Aí você toma essa decisão de parar de fumar. O que o diabo faz? Ele sabe que a tua fraqueza é o cigarro e aquilo ali vai te levar à morte. O que ele vai fazer? Ele vai criar N oportunidades, situações para que você sinta a vontade de fumar. Então, para você entender, ele entra na nossa mente. O diabo ele fica no teu ouvido. Então, ele fica assim, mas é se você der brecha para ele. Às vezes o irmão, a irmã está lá na igreja, de ver que está em oração, conectado com Deus, está em comunhão com Deus, está pensando em outra coisa, está pensando muitas das vezes até num problema que ela está passando. Ou está pensando lá em ir para casa, acabar logo o culto, a reunião, ir para casa, assistir a novela, assistir o Fantástico. Está preocupada com coisas exteriores aqui, coisas externas aqui do mundo. E não está preocupada ali na adoração a Deus, na adoração ao Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas dão oportunidade para o diabo entrar dentro da própria igreja mesmo. Porque o diabo, ele entra na igreja. Claro, por que ele entra na igreja? Porque ele sabe que ali estão as pessoas que estão pedindo socorro. As pessoas que estão necessitadas, precisando de um renovo, vão estar onde? Vão estar onde? Dentro de uma igreja. E é justamente o que ele vai fazer. Ele vai lá dentro, tirar a pessoa lá de dentro. Então você pode perceber que muitas pessoas, elas levantam a mão, aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas elas, de 10, uma, ela permanece. As outras 9, o diabo arranca lá de dentro de novo. Ele tem as suas artimanhas para tirar as pessoas de dentro da igreja, dos caminhos do Senhor. Então o diabo, ele é astuto, ele é sábio, ele é inteligente. O diabo não é burro, não. O diabo é muito inteligente. E você, irmão e irmã, você tem que ser mais inteligente do que ele. Você tem que ser mais inteligente que o chifrudo lá, que o capiroto. E como é que você usa a inteligência contra o diabo? Fugindo primeiramente da aparência do mal. Nunca queira confrontar o diabo, o inimigo. Nunca ache que você é capaz de derrotá-lo. O próprio Jesus Cristo fugiu da aparência do mal. O diabo tentou Jesus no deserto. O que Jesus fez? Jesus, saiu fora. Jesus mesmo mostra pra gente ali, naquela passagem, que não se deve querer enfrentar o diabo. Você repreende ele em nome de Jesus, mas não queira enfrentá-lo, achar que você é capaz de derrotá-lo. Até porque para você querer bater de frente com o diabo, você tem que estar revestido do Espírito Santo de Deus. Você tem que estar em jejum, em oração, em comunhão com o Senhor. Já começa por aí. Por isso que Jesus, muitas das vezes você vê na Bíblia que Jesus está onde? Está no monte, ele está orando, ele está jejuando. Por quê? Porque ele precisa
estar bem consigo mesmo, para ele poder resistir às investidas de Satanás. Então, esse vídeo aqui é para trazer essa reflexão, para que você não dê brechas, como esse menino, esse rapaz deu, através da morte do seu irmão. Ele acabou dando brechas para que o inimigo entrasse na vida dele e ficasse no ouvido dele falando o seguinte: tá vendo aí, ó, você clamou o teu Deus, ó, você ficou falando aí, ó, você ficou chamando aí esse teu Deus aí, ó, o que que ele fez, ó? Cadê que ele salvou teu irmão? Salvou teu irmão não, esse Deus aí é mentiroso, esse Deus não existe. Porque se ele existisse, ele iria atender as suas orações e ia salvar teu irmão. Sai fora disso aí. Fazendo só a conjecturação, né? Tô conjecturando a situação, tô idealizando para você entender melhor. O diabo soprando no ouvido dele, falando no ouvido dele, ele deu a voz ao diabo e não deu mais voz a Deus. Não deixou Deus falar com ele, sim, deixou o diabo. E aí, naquele momento de tristeza, de dor, ele acabou saindo da igreja e passou a ouvir a voz de Satanás. E Satanás, ele fez justamente isso com esse rapaz. É uma pena, é um jovem de 19 anos, né? Poderia estar sendo muito usado por Deus aí para estar edificando a vida de muitas pessoas, mas infelizmente ouviu a voz do inimigo ao invés de ouvir a voz de Deus. Então muitas pessoas estão ali dentro da igreja, né? Não se engane não, tem muitas pessoas que estão dentro da própria igreja que elas deixam ser usadas pelo inimigo, elas deixam ser usadas por Satanás dentro da igreja, porque ele entra na igreja sim, ele entra porque ele sabe que ali tem pessoas que estão pedindo socorro, pessoas que querem se libertar da aparência do mal. E qual é a função do diabo? Matar, roubar e destruir. Então quando ele vê que um dos seus, um que servia a ele, está querendo sair, está querendo se livrar, ele não vai deixar a pessoa sair facilmente. Ele vai ficar atormentando, azucrinando a vida daquela pessoa até ela sair dos caminhos do Senhor. Tá bom, querido? Fica na paz, receba essa mensagem em nome de Jesus. Não deixa o diabo te tirar dos caminhos do Senhor. Amém? Aquele abraço, fica na paz.